Bom dia, irmãos, graça e paz. Gálatas 5. Gálatas 5, vamos ler só dos versículos 22 ao 25. Gálatas 5, 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Só até esse versículo 25. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre o fruto do Espírito, um assunto que a gente vem conversando no nosso grupo nesse último mês, e tem sido um momento assim muito edificante, né? Nós estamos tratando desse assunto, que é um assunto básico da nossa vida espiritual, da nossa fé cristã, né? E assim, por ser um assunto tão básico, ele acaba sendo um pouco negligenciado, né? Porque nós costumamos analisar a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus a partir de requisitos, de padrões externos, né? A nossa vida e a vida dos nossos irmãos, nós analisamos a partir desses padrões externos. Nós observamos se a pessoa é frequente na igreja, se ela tem uma atuação exemplar, né? Vemos se ela serve na igreja e se ela observamos como ela conversa, as suas ações, né? Geralmente nós fazemos esse julgamento a partir desses requisitos externos, e muitas vezes nós esquecemos que nós podemos preencher todos esses requisitos e continuarmos sendo crentes imaturos, né? Fracos, tendo uma fé rasa, né? E a passagem como essa nos mostra o que realmente é importante, o que nós devemos buscar verdadeiramente, né? Buscar o Senhor de maneira fervorosa e dedicada, para que Ele construa no nosso coração o fruto do Espírito, né? Então, nós percebemos que esse fruto é gerado exclusivamente no coração do crente, né? Da pessoa que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Não é algo que existe na natureza humana, adormecido, e Deus vai desenvolver isso como se fosse um potencial nosso a ser desenvolvido. Não é isso. Da passagem aqui nós entendemos que é o Espírito de Deus que produz no nosso coração o seu fruto, né? E isso determina a pessoa que é verdadeiramente filho de Deus, a pessoa que é verdadeiramente convertida. Então, o fruto do Espírito é algo externo a nós, que é construído pelo próprio Deus, né? No coração dos seus filhos, no coração daqueles que Ele chamou, né? Então é um processo que se estende ao longo da nossa existência aqui nesse mundo, aqui na nossa caminhada nesse mundo, e que, por ser feito pelo próprio Deus, por ser uma obra do próprio Espírito Santo, né? Ele necessariamente vai produzir seus efeitos, né? Claro que de diferentes maneiras na vida de cada um. Às vezes o processo é mais acelerado na vida de uma pessoa e mais devagar na vida de outro, mas por ter sido feito pelo próprio Deus, por ser uma obra do próprio Deus através do seu Espírito Santo, ele necessariamente vai produzir os seus efeitos. Então sempre haverá crescimento na vida do crente, sempre haverá crescimento, mesmo com os tropeços, mesmo com os percalços, né? Na vida cristã não existe a ideia de estagnação, né, de paralisação. Nós estamos sempre progredindo, sempre em crescimento, né, porque o Senhor tem um objetivo com isso. Ele está nos aperfeiçoando para que nós nos tornemos mais santos, né? Esse é o objetivo. Então, o fruto do Espírito, com todos esses aspectos aqui que foram relacionados, ele está sendo produzido no nosso coração nesse processo que vai durar toda a nossa vida, né? E ele está crescendo, ele necessariamente vai crescer.
E nós precisamos refletir sobre isso, irmãos, porque viver de acordo com essas virtudes aqui se torna uma marca do povo de Deus, de quem realmente é crente. É um traço característico do indivíduo que possui o Espírito Santo, né? E nós não podemos negligenciar isso, né? É um ponto assim basilar da nossa fé, mas que tem o poder de definir se somos ou não somos verdadeiramente crentes em Cristo, né? E às vezes nós olhamos para essa lista aqui e ficamos imaginando que muitas pessoas que não conhecem a Deus possuem essas virtudes aqui, né? E será que elas seriam uma medida para vermos o quanto estamos em comunhão com o Senhor, né? E nós precisamos fazer essa diferenciação, porque aqui se trata do fruto do Espírito, algo que é produzido pelo Espírito Santo no nosso coração. O mundo está aí falando de amor, o mundo está falando de bondade, de paz, né? E nós vemos pessoas realmente admiráveis nesse sentido que não conhecem a Deus, né? E nós precisamos entender que nos termos que foram colocados esses aspectos aqui do fruto do Espírito, eles têm aqui um fundamento profundamente espiritual, né? Essas qualidades aqui do versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, elas colocadas em práticas, adotadas como um comportamento na nossa vida, elas nos levam para mais perto do Senhor, elas nos aproximam cada vez mais de Deus, nos tornam mais santos, dia após dia, né? Num processo em que nós estamos sendo aperfeiçoados. E o teólogo Sproul, ele faz essa diferenciação, né? Dizendo que é uma diferenciação qualitativa. Essa lista aqui, colocada no versículo 22, ele tem esse fundamento sobrenatural, espiritual, não é valores nobres que as pessoas podem perseguir para viver melhor nessa vida. Não é isso, é uma produção do próprio Deus no nosso coração. Então, quando o crente exibe o fruto do Espírito, ele está mostrando, em última análise, as características do próprio Deus, né? Nós, quando observamos como o Senhor Jesus Cristo viveu e como ele se relacionou aqui nesse mundo, nós vemos todas essas virtudes, e esse fruto tem sido produzido no nosso coração, e nos tornando cada vez mais parecidos com o nosso modelo maior, que é o próprio Cristo, não é isso? E cada vez que nós buscamos ao Senhor e esse fruto reina no nosso coração, mais nós somos destacados, diferenciados do modo de vida do mundo, né? Cada vez mais nós somos destacados do mundo. Então é isso, quando nós estudamos o fruto do Espírito e vemos que ele coloca aqui amor, paz, alegria, nós entendemos que é algo que o próprio Deus, de maneira sobrenatural, vai produzir no nosso coração. É diferente dos conceitos que o mundo tem a respeito dessas virtudes, né? O amor que está colocado aqui é o tipo de amor que nos leva a amar a Deus acima de todas as coisas, que faz uma pessoa abandonar tudo que ela tem para seguir a Deus, para servir ao Senhor, né? Então é algo realmente espiritual, sobrenatural, não se relaciona com os conceitos que o mundo tem sobre o amor, né? É o tipo de amor que faz a pessoa amar o próximo como a si mesmo. Não tem como não entender que isso é só o próprio Deus pode fazer no coração de uma pessoa, né? Quando olhamos para a longanimidade, que é das características, das qualidades do fruto do Espírito, ele está falando aqui dessa espera paciente no Senhor, que faz suportar as situações difíceis, as circunstâncias desfavoráveis, os momentos de angústia, com a confiança inabalável no Senhor, sabendo que Ele é o refúgio, Ele vai prover todos os recursos e vai estar em todos os momentos com a pessoa. É um tipo de característica que o próprio Deus possui, né?
a longanimidade. Então, ela também nos faz perdoar as pessoas que nos ofendem de maneira repetida, deliberada, né? E isso somente a ação do Espírito Santo pode produzir no nosso coração, né? Outro ponto a se pensar sobre o fruto do Espírito é porque ele é colocado aqui no singular, né? Apesar de terem sido apontadas diversas características. E é assim, a explicação é bem básica, eu acho que todo mundo conhece esse tipo de explicação. Mas eu li um artigo que o autor falava assim, olha, quando se fala dons do Espírito, se fala no plural. Quando se fala do fruto do Espírito, se fala no singular, né? E ele vai mostrar que os dons do Espírito pertencem à igreja, na sua totalidade. Nem todos os cristãos possuem todos os dons, mas todo cristão necessariamente precisa possuir o fruto do Espírito. É algo que é básico e que Deus vai fazendo, produzindo através do seu Espírito Santo na vida de toda pessoa que recebeu, que teve seu coração transformado. E é isso que é importante nós pensarmos. O que nós temos vivido realmente, se nós temos realmente vivido uma vida com Deus mesmo, de comunhão com o Senhor, se nós somos verdadeiramente crentes, esse fruto está sendo produzido no nosso coração e essas qualidades, esses aspectos do fruto vão ser manifestados na nossa vida. Então não tem como fazer uma segmentação. Essas virtudes são indivisíveis, porque o Espírito Santo está trabalhando de forma plena no nosso coração para que nós venhamos cada dia mais parecer com o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, né? Nós estamos nesse processo, cada dia crescendo em santificação e demonstrando que somos realmente seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo deixa claro aí que a única maneira de vivermos e manifestarmos o fruto do Espírito é através da nossa união com Cristo. É Ele que torna viável, é Ele que torna possível esse relacionamento, né? E essa união reflete na dependência que nós temos dEle, né? Nós não somos capazes de exibir por nossas próprias forças essas virtudes aqui. Nós precisamos entender isso, a dependência que nós temos do Senhor para exibir, para manifestar essas virtudes do caráter cristão. Então, irmãos, nós precisamos realmente atentar para esses pontos básicos que nos definem. A forma que o cristão vive define realmente se a pessoa é serva de Deus, se teve seu coração transformado. E essa lista que tem aqui, que o apóstolo Paulo coloca, é um sinal, é uma mostra de que realmente estamos vivendo e andando no Espírito. O versículo 25 diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar no Espírito é um alerta que ele está fazendo para o aspecto prático da fé cristã, né? Se nós alegamos que temos o Espírito de Deus habitando no nosso coração, os sinais dessa convivência serão muito claros, né? Nós não podemos ignorar isso. Serão muito claros na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na maneira como nós encaramos as situações, as circunstâncias que se levantam na nossa vida, né? Se nós pertencemos verdadeiramente a Ele, o seu fruto reinará e moldará o nosso comportamento, né? E nós, como eu já falei, nós precisamos entender que somos dependentes dEle. É Ele que está produzindo em nós, mas nós precisamos buscar um relacionamento mais sério, mais profundo com o Senhor, de maneira que a nossa vida manifeste essas virtudes, essas qualidades, esses aspectos aqui do fruto do Espírito, que, como eu falei no início, ele está sendo produzido na vida do crente. É uma obra do próprio Deus, e Deus não faz algo que seja ineficaz. O que ele está sendo produzido vai produzir seus efeitos e vai ser manifesto na vida
de quem Ele chamou. Então, que nós possamos olhar para Ele no sentido de buscá-lo cada vez mais, nos fortalecermos a nossa fé, para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração e nossa vida manifeste as qualidades do nosso Senhor, né? As qualidades aqui do fruto do Espírito, irmãos, e que cada dia mais o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou todos os recursos, Pai, para que nossa vida fosse algo agradável a Ti, Senhor. Muito obrigado, porque nós temos o Espírito Santo nos guiando nesse mundo, Pai, nos ajudando a vencer a luta contra o pecado, Pai, nos ajudando a viver de uma maneira que agrada ao Senhor e que manifesta a santidade que o Senhor requer de nós, Pai. Muito obrigado por isso, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos fortalecendo, Pai, que nós possamos estar dispostos a Te buscar, Senhor, e viver de uma maneira agradável a Ti, acima de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.